Amigos por carros, muito bem-vindos a mais um Pódio APC. Para você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever e para não perder o vídeo mais recente ou as coisas novas que nós estamos fazendo, ative as notificações no sininho ao lado. Isso aí. Sobre o que nós vamos falar hoje, prefeito? Então, a gente colocou como um título de 6 problemas, não é problemas? 6 erros de projeto em carros caros, em carros premium. Porque a gente acha que só porque o carro é caro, ou porque ele é alemão, porque ele é italiano, que ele não quebra ou não tem erros de projeto como os carros mais populares. Mas não é bem assim, certo? Tem bastante recall, tem várias marcas, tem Ferrari, tem Porsche, tem Lamborghini, tem BMW exatamente. sempre. E obviamente a nossa ideia com este vídeo é que vocês comentem, se vocês conhecem de outros erros de projeto crasso, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E se gostar do vídeo, deixa o like também. Mas nós separamos 6 que a gente entende ser meio assim, crassos. Erros que assim, eram meio, ou melhor, são meio inadmissíveis, certo? Eu tava olhando aqui, aí, bom, a Ferrari tá aqui na minha frente, quer começar por ela? E sabe de uma coisa? A Ferrari é um erro que foi meio bobo, mas vale a pena a gente comentar com relação a 458 Itália. 458 Itália é o carro que substituiu a F430, foi anunciado em 2010 e os primeiros carros tiveram um probleminha meio tonto. Aqui no Brasil teve problema. O pessoal chama de selante, né? Que é uma cola. Essa cola tinha em 2 lugares, perto da parede de porta-fogo e tinha atrás da roda traseira, que falam que quando você usava em uso mais extremo, esquentava o disco normal e esse calor ia pra cola. Que era inflamável. Derretia, caía no escape. Isso eu vou te falar, isso é uma cagada monster, sabe? Vai ter que dar o pin assim. Então, não, por quê? Algoritmo, family friendly. Tá bom. Então o que aconteceu? O carro pegava fogo. Tem um caso que aconteceu aqui no Brasil, eu não sei se eu vou achar a foto, mas você chegou a ver, né? O carro não sobrou nada. Eu lembro. E foi um problema muito crasso. Era uma cola que derretia, caía no escape, puf! Foram cerca de 1.248 458 afetadas pelo problema mundialmente. Curiosamente, assim, muita gente achava que era um problema mecânico sério, severo, e na realidade era uma coisa besta. Era uma cola que não estava pronta para aguentar o uso soviético da Ferrari. É que assim, o carro era lançamento, quando acontece uma coisa dessa, você já fica meio assustado. A Ferrari teve outros recalls na 458, como por exemplo, o da que eu falei que a pessoa ficava presa aqui, porque o pessoal não sabe do porta-mala. Hoje, para evitar aquele negócio de sequestro, a pessoa ficar dentro do porta-mala, tem uma espécie de uma manete que você puxa por dentro para você não ficar preso dentro. Todos os carros têm esse motor, o 911 tem. Então se a pessoa ficar dentro, eu sei que é ridículo pensar que alguém colocaria uma pessoa aqui, mas é legislação. Ela tem um recall dessa manete que não abre. Não me pergunte como descobriram isso. Idiotas. Alguém fez a brincadeira de ficar dentro, eu vou dar um susto no idiota. Aí ficou preso e não conseguia sair, provavelmente deve ter morrido. Mas... Bom, e na linha de projetos crassos, vamos sair da Itália e vamos rumar para a terra do tio Sam, porque aí depois a gente vai ficar na Alemanha, né? Sim, sim. Terra do tio Sam, na realidade, com o pezinho na Itália, né? Hoje o grupo aí, quem cuida, né? A gente brinca muito, chama de... A Maserati mesmo chama muito de Cherokee, né? A Levante. É isso. Então, hoje quem é dona da Ferrari é a própria Chrysler. Cara, é difícil falar isso daí, porque eles dividem em peças. A Maserati estava o mais escrachada possível. Mas tinha um problema aqui que você falou aqui, movimento da manopla para colocar o carro em parque é estranho. Tá, isso eu sei. Isso tá falando, mas isso aqui era quase todos que tinham. Mas em especial até em Charger e Challenger tinha isso. Que ficava durinho ou dava uma puta de tranco. Não, na realidade é o seguinte. A manopla teve um design que nos Chrysler e nos Jeeps, quando você tinha que fazer o movimento, ela sempre voltava para a mesma posição. Sim, eu lembro disso aí. Certo? Só que o que acontece? No caso desses carros, o movimento para chegar no parking ele era um pouquinho mais extenso e não era muito instintivo. O que acontecia? Uma série de pessoas colocavam o carro em neutro ao invés de parking. E aquela coisa, especialmente na terra do tio Sam, onde as pessoas não usam o freio de mão para segurar o carro, o que acontecia? A pessoa colocava no neutro e aí desligava o carro. E o carro, depois de um tempo, saía andando. Isso. Mas, então, é complicado, a gente tá... Aí tudo bem que já tinha um tempo, mas eu lembro dos primeiros carros com controle de estabilidade. A Ferrari tinha isso na 575. Antigamente, quando você acionava o controle de estabilidade, era por aquele switch, tipo on e off. Se você desligasse o carro
com o controle de tração desligado, na hora que você fosse ligar, o carro estava com o controle de tração desligado. Então tem vários acidentes assim. O que eles fizeram? Agora o Manetino, você lembra? O último estágio do Manetino, ele não fica no final, depois do Race ST, ele bate e volta. Porque quando a pessoa desligar e ligar o carro, ele vai ligar o controle de tração para exatamente... Analogamente, foi basicamente isso que aconteceu e teria sido cômico se não fosse trágico, porque isso inclusive gerou a morte de um ator famoso, o Anton Yelchin, que estava fazendo muita fama com a série de vídeos do Star Trek. Ele era um dos... não lembro quem ele era exatamente. Não lembro também. Mas ele parou a Cherokee dele em 2015 na casa dele, naquelas entradas de driveway americanas, e saiu do carro e foi pegar a correspondência. O carro voltou e atropelou ele. Final de contas, foi endereçado em recall. Hoje não existe problema, mas ainda assim, hiper crasso erro de projeto. Mas é legal, você olha alguns carros antigos assim, as preocupações que... Esse tipo de coisa é muito difícil acontecer, né? São outros tempos. Vocês vão ver, não sei se essa altura já foi o episódio do A6 que eu falei, o escalonamento de marcha do carro que eu acho não muito bom. Mas hoje os caras já acertaram. É difícil errar escalonamento de marcha, porque sabe? Também tem 10 marchas. Também, 9 mas 8 outros tempos, sabe? Era Sim. o tipo de... Os problemas era diferente, sabe? Surgiram outras coisas, né? Então, mas é isso. Matou gente, mas... Bom, chegou a hora da gente pousar na nossa gloriosa Alemanha, né? Porque tem algumas coisas meio... Esse carro, quando surgiu, eu lembro de 60 segundos, clássico, mas ele tinha um problema... Que era o quê? O negócio do AMS. E eu não sabia que foi tanto tempo. Na realidade é o seguinte. Todos os Porsches esportivos fabricados entre 98 e 2008, isso inclui Carreras, Boxers e Caymans, tá? Eles têm no design um eixo intermediário entre o virabrequim do motor e o comando de válvulas, tá? Isso aflige 911 Carrera, todos os Carreras, Boxers e Caymans, tá? Os GT3, GT2 e Turbos nos 911 não sofrem com isso porque não tem essa peça no design. Mas basicamente, esse eixo que conecta virabrequim e comando de válvula tem um rolamento no final dele. E o que acontece? Por uma falha de projeto, dependendo da condição de uso do motor... Mas a Porsche não falava que era uma falha, né? Na realidade, ela é o chegou seguinte, a admitir como uma falha? Se os carros estivessem em garantia ou com o ciclo de manutenções feito... Até hoje a Porsche é bem assim, tá? O carro que tem a manutenção comprovada na rede de concessionária autorizada ou em garantia, é coberto. Mas o que acontece é o seguinte... Devido ao uso do carro em algumas condições, ninguém sabe, tá? Não tem uma regra do tipo, se você usar seu carro sovieticamente, ele vai ter problema. Se você usar ele devagar, ele não vai ter o problema. O que acontece? Esse rolamento perde lubrificação, as bolinhas dentro dele ficam quadradas e ele trava. Quando ele trava, o que acontece? O virabrequim está empurrando, ele travou. Resumo, você acaba com o motor. Foi uma época meio macabra. Foi a época que a Porsche entrou com os motores refrigerados a água, com design completamente novo, tá? A partir de 98. Agora 10 anos, Corne, com isso aí. Tem um fato e ficção nessa história toda, porque apesar dos pesares, a amostragem de carros que foi atingida por esse problema foi de cerca de 10% da massa rodante deles, entendeu? Então não depende da geração. As principais, mais problemáticas foram os 911 Carrera 98, 99, e aí quando veio o facelift do 3.4 para o 3.6, a coisa melhorou. Mas a peça segue no projeto do motor até 2008. Em 2006, meados de 2006, a Porsche resolveu selar a peça de uma maneira que o problema, se aparecer, vai aparecer numa quilometragem muito mais alta do que antes, tá? De toda forma, apesar do número baixo de amostragem de carros que podem sofrer com o problema, você tem como resolver isso preventivamente, tá? Se você pesquisar sobre o chassi do seu carro lá fora, você vai saber qual que é o rolamento adequado, e existe uma série de preparadoras lá fora, de oficinas lá fora, que desenvolveram um kit de reparo com uma peça que vai durar pro resto da vida e nunca você vai ter que se preocupar com o problema. A troca e a reposição desse rolamento é feita durante um serviço de troca de embreagem. Agora, pelo ano que eu tô vendo, até 2008, então foi até o 997 Mark I. Sim, nos Carreras. É que 2007 e 2008 a peça é selada. Então, se o problema começar a aparecer, vai ser numa quilometragem tipo
Entendi. bem compatível com o ciclo de vida útil do motor, entendeu? Isso não tem a ver com especificação também? Não. Versão americana, europeia? Será que é calor? Será que é... Não é o projeto. O rolamento não foi bom, tanto que hoje você substitui o rolamento. Eu já tive até uma discussão com uma pessoa que falou, você fica falando desse problema, não é tão sério. Eu falei, cara, é o seguinte, se eu comprasse qualquer um desses carros afligidos, Primeira coisa pra ver. você gasta $500 a $700 para trazer a peça. Faz. E na troca de uma embreagem você substitui. Faça! Nunca mais você vai ter problema. Mas já que estamos na Alemanha, e já que falamos que a Porsche, que é uma empresa que é sinônimo de durabilidade, confiabilidade e desempenho, também tem esqueletos no armário, vamos para uma outra marca que esse programa adora muito e tem muito carinho. BMW. Não sei que você falar Mercedes Classe A. Calma. A classe A vamos deixar por último, que é a Tá cereja bom. do topo do bolo? Mas as BMWs, especialmente os motores V8 fabricados durante a década de 90, e isso inclui BMW Série 5 E34, Todas? Vixe. BMW Série 7 E32, principalmente o motor 4.0 V8. E as primeiras 840i, elas eram equipadas com o motor V8 que tinha uma liga de níquel, Eu vi sim. Eu lembro na... que era o famoso Nicasil. O que a BMW não sabia quando ela lançou isso? Que a liga de níquel reagia com o enxofre. Então, em países que tinham um alto índice de enxofre na gasolina, o que Tipo acontecia? o nosso. Sim, começava a haver uma reação química. E basicamente corroía anel, o encamisamento do cilindro ia embora. O que acontecia? O motor pedia compressão, começava a beber óleo, começava a fumar e uma hora ele apagava. Imagina quando descobriram isso. Sim, o mais curioso é que eles descobriram somente na segunda leva de problema. Porque o que aconteceu? A primeira reação da BMW foi substituir os motores por outros motores, também com a liga de primeira coisa que Nicasil. você fez, você pensa que o motor foi mal montado, vai. Depois você vai ver que tem uma reação, né? Isso, aí o que eles descobriram? E teve carro trocando aí, né? Sim. Mais de um motor, né? Eu conheço, o carro que foi da minha família trocou 3 motores. O mesma unidade? 3 motores? Uma 540 E3494. Nossa senhora. Porque não aguentava, era muito enxofre na gasolina. Depois a BMW substituiu o Nicasil pela liga de alumínio, o Aluzil. O que é isso? São ligas que fazem o encamisamento do motor. Tá? Mas, ainda assim, trágico, Estranho, cara. porém Isso fato. E no mundo inteiro isso aconteceu no Brasil muito, porque tem É. muito enxofre na nossa aí. É isso que eu ia gasolina. perguntar. O caso maior foi aqui no Brasil ou não? Cara, teve vários exemplos de países menos desenvolvidos Tá. que sofreram com isso. Mas, O que mais? Outra coisa... motoral de Volkswagen, quer comentar essa? Que a gente sempre responde em live. Cara, a gente tem problema de beber. Assim, eu acho que a Audi tem um preconceito um pouco com certos modelos da Audi, porque quando o pessoal fala nas lives, tô olhando um A4, minha nossa senhora, já nem precisa nem falar o resto. Eu já penso que tem as versões específicas, né? Então, pelo que eu vi aqui, os que dão problema 2.0 TSI, que é exatamente no A4, no A5, que o A5 é o A4 Coupé, e o Q5, né? Esse negócio de consumir óleo, Cone, não é só nesse motor. Também tem no A1 também. Ele consome demais. Eu conversei com alguns proprietários de A1 e o pessoal falou, nossa, mas por que você quer um A1? As primeiras perguntas, porque eu acho o carro legal, tá? Consome óleo demais, é 1 litro a cada 1.000 km ou até mais que isso. O problema, no caso, assim, motores turbos e VAG, especialmente, que é Volkswagen Audi, quando você usa demais o uso soviético, ele tem uma tendência de comer óleo, que todo carro turbo, quando exigido, come um pouquinho de óleo. O problema no caso do A4, do A5 e da Q5, equipados com motor 2.0, que não é um motor específico da linha, tá, gente? Não é o mesmo motor de Jetta, de Passat, de Golf, Não, GTI. É um motor específico. Tanto que esse motor que eu falei, o motor do A1 não é o mesmo do A3. Lá na pit stop a gente já teve pré-compra, a gente falou, então, cuidado, o motor do A1 não é o mesmo que o A3. Mesmo que os dois sejam 1.4, mas são motores diferentes. Assim. Sim, Então, é aqui isso pegou mesmo. mais Perfeito. O problema é o seguinte, quando chega ali nos 45, 50 mil quilômetros, o carro começa a fumar um pouquinho e baixar óleo. E a questão é o seguinte, a priori você fala, não é nada demais, você vai lá e você completa. A questão é que o problema vai se agravando de uma maneira que, de repente, você está colocando 1 litro de óleo para cada 500, 400 quilômetros. Aí você fala, mas poxa, dependendo do carro de competição, o carro até consome óleo numa quantidade agressiva. Sim. mas isso é um A4, querido. Nós estamos falando de um motor normal, feito então. para utilizar e você andando no anda e para do trânsito, numa boa, sem exigir. Entendeu? Exatamente. A primeira solução que a Audi deu para esses carros foi um kit de reparo, que era substituição de anel,
biela e pistão Mas eu vi e muitos bronzina. casos que não dava certo, que Não trocar o resolvia, motor mesmo. Porque o problema estava, se não me engano, no encamisamento dos cilindros, que o material era feito e ele dilatava muito fácil. No final, para os carros em garantia, abençoados, foi trocado o motor e aí resolveu o problema. Então, assim, por isso que você vê que esses carros têm um preço muito interessante e convidativo, e geralmente com cerca de 50, 60 mil quilômetros. Você fala, nossa, é mais barato até que uma série 1 do que uma série 3 aspirada, das mais Um monte de gente antigas. fala, mas o que você acha desse A4? Eu já falo, ai meu Deus do céu. Então aí tá a dica, entre 2010, 11 e 12 é quase certeza que o carro pode ter esse problema. A4, A5 A4, e Q5. A5 e Q5 com motor 2.0 turbo. Uhum. E por último, prefeito, Classe A, eu lembro disso. Eu lembro porque o teste foi tão mico, do mesmo nível como o Bill Gates quando mostrou o Windows 95. Que ele foi lá, travou, aí ele fica sem graça. Eu lembro disso daí que mostrou o piloto de testes, que era exatamente o carro... Era o seguinte... Bom, todo mundo deve ter tido uma experiência num Classe A. Ele não te dá a segurança, mesmo que você dá numa Towner. A chance de você capotar, você virar do teste do Alce, né? Era muito grande e capotou numa exibição. E não é o único carro da Mercedes que tem exibição. A exibição da Classe S, o tal do Distronic lá, também arrebentou, assim como o da Volvo também atropelou o cara lá. Então nesse da Audi, da Mercedes do Classe A, simplesmente viram que, cara, é complicado, você precisa ter um controle de estabilidade, porque Sim. é um carro muito fino, vai. na realidade, cara, é uma publicação, acho que norueguesa, né? É. Que pega e faz os testes lá. Por que é o teste do Alce? Porque lá é muito notório que animais silvestres como o cadu atravessem a via. Entendeu? Então você precisa ter uma condição de você desviar, endireitar e voltar, né? E o teste é feito a 60 km por hora e em 97 o Classe A simplesmente virou. Capotou, é. O resultado foi que a Mercedes voltou às pranchetas e o carro passou a ter como item obrigatório o ESP. Que inclusive na época Controle era de só estabilidade. disponível na Classe S. Aí teve que colocar pra garantir. Bom, você vai colocar na Classe A, como que você vai ter uma. Então, tem uma Classe E. A Classe S tem estabilização e o Classe A tá. Bom, você tem que colocar em toda a linha então, né? Não tem sentido modelo de entrada só. Então toda a linha Mercedes passou a ter controle de estabilidade, né? Bom, e com isso nós encerramos esses erros crassos. Se você conhece outro, deixa aqui no comentário, comenta aí. A ideia da gente é discutir isso, é trazer essa informação para quem está assistindo. Você que chegou no canal agora, gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para nós. Não conhecia a gente? Se inscreva e Inscreva-se. E ative a notificação no sininho. Aí coloca sininho do Peter Pan aí só para me Aham. ferrar. E para você que adora e ama de paixão Amigos por Tinkerbell. Carros, quer ver outros vídeos sobre listas, sobre pódios, sobre restos de rico da semana? Faz o pedido aí nos comentários, é uma boa. Não, e vocês estão vendo alguns cartões que estão aparecendo aí na tela de sugestões de conteúdo para vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo Pódio APC. Até.